Uma das ferramentas de negociação que a gente usa em mediação que eu mais gosto é trazer as pessoas para discutir o futuro em vez do passado, né? Especialmente quando é uma situação de conflito, as pessoas invariavelmente ficam na discussão do quem começou, quem fez primeiro, quem é o culpado, né? Quase sempre eu acabo mencionando que o problema está no passado, a solução está no futuro. Vamos discutir alternativas para resolver a questão, né? E acho que funciona muito bem. Isso é muito comum em mediação envolvendo familiares de alguma forma, né? Empresas familiares, porque por mais que o objeto da discussão seja uma questão financeira, uma questão empresarial, todas essas questões do passado vêm e esse papel, o mediador é o único ali que realmente tem um distanciamento para conseguir o tempo inteiro botar o foco de volta na discussão. O ideal é que as partes, com seus advogados ou entre elas, façam todo esse trabalho de preparação e já identifiquem as suas alternativas melhores e piores para aquela negociação, mas dificilmente as pessoas fazem ou não fazem de uma forma tão ampla quanto ideal. E aí o mediador tem um papel essencial nesse momento, normalmente até em sessões separadas, né? Em sessões privadas, acho que é mais confortável discutir isso, para conseguir fazer esse levantamento com as partes de quais são realmente as alternativas que elas têm ali fora e fazer até um pouco de choque de realidade nesse momento, né, que é brincadeira, o choque de realidade, para mostrar quais são as reais alternativas, testar realmente as alternativas lá fora para ver o que pode, né, como é que eles vão conduzir aquela negociação. É um momento muito importante, que é um momento reflexivo, né? Parece assim óbvio, mas a verdade é que muitas vezes ele não parou para pensar, né? O que pode acontecer se ele sair dali sem aquele acordo, né? E concordo, eu acho que talvez o momento adequado seja ele sozinho, né? Aquela sessão individual para ele fazer essa reflexão e pensar, parar de fato para pensar sobre isso. Eu concordo, acho que sem ter claro qual é a sua alternativa, seja pior, seja melhor, sobretudo a melhor, acho que ter consciência do que você vai fazer se você não chegar a um acordo é essencial, seja dentro da negociação, acho que também para te fortalecer, e eu não sei vocês, mas eu vejo muito assim, em mediação ou mesmo em negociação, a incerteza e insegurança das partes na hora de fechar um acordo. Às vezes ela trabalhou para aquilo ali, chegou no momento de assinar, ela ainda assim se sente insegura, natural, porque é algo muito importante para ela. Então, quando ela tem muito claro qual é o BATNA dela, ou seja, a melhor alternativa ao acordo negociado, ela sabe se aquele acordo que ela está fechando é bom ou não para ela, porque ela sabe o que ela faria se ela não estivesse ali assinando. Isso dá, eu acho que uma tranquilidade, contribui até para a própria eficácia do acordo. Não tem aquele dorme no outro dia e desistiu do acordo, né? Então, esse preparo e ajuda do mediador é fundamental. E acho que essa é uma das horas que a gente, na conversa privada, quando a gente ajuda eles a entender as alternativas, acaba sendo uma das horas que a gente mais cria rapport também, né? Mais cria confiança. Porque a pessoa vê que você está ali para ajudar ela a pensar sobre as alternativas dela. Você não está querendo convencer, não está querendo mostrar, né? E isso cria confiança, isso cria empatia, né? Outra questão que é muito importante também, que a gente estuda muito em negociação, que é aquela diferenciação entre posições e interesses, né? Que acaba sendo a base aí de toda a teoria de Harvard, e depois o mediador aprofunda bastante isso. E, de novo, né, quando existe uma preparação para a negociação, o ideal é que os interesses já sejam pesquisados, sejam levantados nessa preparação, cada um fazendo o seu dever de casa. Mas quando isso não acontece, ou não acontece de uma forma tão ampla, é muito o papel do mediador fazer isso também, né? Tentar acabar com aquela barganha de posições, tentar tirar as pessoas daquela posição onde elas se prenderam, pesquisando os interesses, o que tem por trás. Isso pode ser feito em sessão conjunta, mas normalmente acho que tem não sei se vocês concordam, mas acho que vai ser mais eficaz se isso for feito numa sessão privada, que aí o mediador consegue realmente, as partes se abrem mais em relação ao que está por trás do que elas estão pedindo. Uma outra questão que eu acho muito interessante em toda a negociação é o controle de informação, né? Que informação que você passa para o outro lado, que informação que você não passa. Se eu passar isso, será que vai me ajudar? Né? Se ele souber disso, ele vai poder usar contra mim? É sempre uma questão muito crítica. E o mediador, né, sendo uma pessoa de confiança dos dois lados, ele pode perceber exatamente que informação que a gente está falando. Que informação que, se passar para o outro lado, pode resolver toda a questão, né? Que informação que o outro precisa para poder chegar onde você quer, né?
Eu acho genial essa coisa que a gente, sendo uma pessoa de fora, pode facilitar o trâmite do que deve ser tramitado, né? Uma ferramenta também muito importante, a meu ver, quando você montou sua agenda, né, na sessão de mediação, você iniciar pelos pontos de menor tensão, né, e deixa os mais complicados, vai deixando para o final. Porque isso dá uma sensação, né, para os mediandos de que eles estão evoluindo. A gente tem que considerar a possibilidade daquela mediação não chegar a um acordo total no final. Então, quando a gente começa pelos elementos, pelas questões que têm uma menor dificuldade para se chegar a um acordo, a gente facilita também a chegar a acordos parciais na eventualidade de não ser possível um acordo integral, o que às vezes ou fomenta um acordo total futuro ou já melhora muito a vida das partes em relação àquele conflito, sobretudo em casos de família ou em situações que têm situações emergenciais, né, para ter uma tomada de decisão. Eu acho que tem muito disso e também tem um pouco do oposto quase, que é quando você já tem um monte de acordo de coisa pequena, só falta uma coisa grande, as pessoas querem um acordo inteiro, né? Então não estão dispostas a não fechar o todo e aí se flexibilizam mais e se tornam mais dispostas a negociar a parte crítica para preservar todo o resto que já foi acordado, né? Não adianta você ter ótimas técnicas, ter até boas propostas, né, boas opções e alguém abandonar as negociações. E o mediador é importante nisso porque ele, como ele não está envolvido nas emoções, né, que às vezes todo mundo, até os advogados, é natural, né, a gente acaba se envolvendo naquele calor da discussão. E como o mediador ele se mantém neutro necessariamente, ele consegue ter essa cabeça fria de convencer um ou outro, de conversar novamente e tentar trazer de volta para a negociação. Uma outra coisa que o mediador também tem um papel fundamental, né, que a gente também estuda em negociação, que é a criação de opções. Então, tendo uma preparação adequada, né, todo mundo fazendo aquele trabalho prévio, consegue já vir para a negociação ou para a mediação com várias opções em mente e com isso abrir bastante o leque de possibilidades de acordo. Eu acho que o que a gente pode usar na sessão conjunta, às vezes para ajudar as partes a negociarem melhor, é o uso da chuva de ideias, né, o do brainstorming, que muitas vezes uma forma de visualizar quais são as opções, todas as opções possíveis para solucionar aquele acordo. O Tomás até tinha comentado daquela vez que você, fazendo uma mediação, você colocou as partes sentadas juntas, né, mirando o problema, lado né, a lado, que é uma técnica de brainstorming que a gente estuda, mas conseguir também botar isso em prática é muito legal, né? Esse caso teve um impacto muito bacana, porque nas reuniões anteriores eles vinham muito antagônicos. E conseguir botar os dois sentados de lado, é coisa de arrumar um ambiente, né? Você prepara antes e tal, de forma que só sobrou a cadeira. E funcionou muito bem para a perspectiva e até olhar o futuro, né? Junta um pouco tudo que a gente está falando, né?